Ora, então, boa tarde. Estamos de novo em mais uma das nossas conversas aqui no Estrategizando, desta vez com a Presidente da Junta de Freguesia das Avenidas Novas, Ana Gaspar. Muito obrigado por estar connosco, boa tarde. E vou começar por lhe deixar uma pergunta, porque andei a passear no site das Avenidas Novas e constatei uma mensagem sobre o Dia Mundial da Felicidade, que é um dia que vem do botão de um pequeníssimo país e que, no caso, traz uma mensagem para o universo de felicidade ao ponto de criar o produto mundial de felicidade, no caso que está a ser estudado até nas Nações Unidas. De onde lhe veio esta ideia do Dia Mundial da Felicidade? Comecemos por aqui. O Dia Mundial da Felicidade é uma coisa que eu comemoro há 65 anos, foi quando eu nasci. Ora, os meus parabéns. Hoje em dia, como Presidente Junta, eu acho que é isso que nós fazemos. Que há tempos uma velha colega de escola que sabe do meu amor pela polis e pela política dizia-me: Ana, mas continuas na política? Eu disse sim. Então e porquê? Simplesmente para dar mimo às pessoas. Eu acho que nós devemos dar mimo e felicidade às pessoas e fazer disso um percurso também da nossa felicidade. Muito e portanto, quando nós estamos, de facto, esta é uma tarefa intensa e dura, mas interessante, muito interessante, até do ponto de vista social e sociológico. Estamos 24 horas sobre 24 horas, não temos horários, não temos fins de semana, mas damos mimo à felicidade. E quando eu sei que menos pessoas de idade, um bocadinho mais de idade que eu tenho, não é? Não tropeçam tanto em buracos aos milhares que havia nas avenidas. Esse é o dia da felicidade, da minha e certamente das pessoas. Quando estamos a desenvolver um novo layout de jardins intergeracionais, onde todos podem conviver, estamos a fazer felicidade. Quando estamos a fazer felicidade. Portanto, eu acho que as juntas de freguesia, em qualquer parte do globo, mas particularmente aqui em Lisboa, nós temos tanta coisa para fazer e também o budget necessário, com as pessoas que nós temos que trazer, e eu orgulho-me disso. Eu trouxe para este executivo os especialistas, a arquitetura é dos arquitetos, as finanças, e são milhões, não é? É dos financeiros e da área final. Eu acho que nós estamos a fazer a nossa e a felicidade dos outros. E não se dá a felicidade aos outros se nós sermos felizes, acho eu ainda. Sem sombra de dúvida. Até porque a política não é uma lógica de estrutura, de jogos de interesses. A política deve ser, ou devia ser, no caso, a solução dos problemas da coisa pública, no caso concreto. E da coisa pública, no plano global, lá está o Dia Mundial da Felicidade, ao plano do nosso local onde estamos a conviver com os nossos vizinhos, à Junta de Freguesia. Vamos ter eleições locais, a breve trecho. Está preparada para essas eleições? É candidata? Já está farta de ser candidata e eleita? Como é que é o seu posicionamento neste momento? Eu não faço parte daquele grupo de pessoas que nasceu para ser o que quer que seja. Eu sou professora, honra-me a minha profissão, portanto tenho um trabalho, tenho um emprego. Bem, os meus parabéns. As questões da polis, como sabe, as questões da polis são, de facto, são apaixonantes. Eu já era deputada municipal pelos Cidadãos por Lisboa, portanto sou uma cidadã por Lisboa, hoje pertencente à associação que espero continuar a poder honrar, e sim, estou preparada, vou fazer um novo mandato, se a minha gente assim o quiser, naturalmente, é a democracia a funcionar também com eleições, a democracia tem várias vertentes e várias caras, ainda bem, e portanto sim, estamos preparados para enfrentar novo desígnio eleitoral, até porque um primeiro mandato sabe a pouco. Eu penso que saberá pouco aos fregueses e vizinhos e sabe sobretudo a uma equipa que tem que aprimorar muito num primeiro mandato e depois no segundo então lançar-se a mais obra. Muito bem. Já agora, António Cerzeu, que também és um eleito local, qual a tua opinião sobre as próximas eleições? E vais ser candidato, não vais ser candidato? Estás preparado para continuar a ser um eleito ou não? Bom, eu não estou em causa aqui, quem está em causa é a Ana, mas eu posso responder. Eu sou um workaholic, eu gosto de trabalhar. E sempre trabalhei em toda a minha vida, desde que saí de casa dos meus pais, mas não foi zangado. Saí porque achava que já não precisava de estar debaixo da tutela deles. E desde aí comecei a fazer coisas e fui fazendo e tento fazer até hoje. Eu na Junta de Freguesia de Arroz tenho 5 pastas. Tenho a pasta dos idosos, tenho a pasta do ambiente e sustentabilidade, tenho a pasta da cultura, tenho a pasta das bibliotecas e tenho a pasta dos imigrantes. Só com uma diferença, é que eu, nestas pastas todas, o meu orçamento é praticamente zero. Tem que sair tudo da cabeça para não custar dinheiro.
de forma que eu passo as noites até às 2 da manhã a ver o que é que eu posso inventar que não custe dinheiro para poder ser úteis aos nossos confrades, aos nossos clientes, aos nossos fregueses, para lhes trazer também alguma felicidade, algum prazer e alguma utilidade, porque as três coisas estão ligadas. E quanto a eu ser candidato a presidente, já me convidou para eu ir. Eu não pus condições nenhumas, mas devia-lhe ter pedido um orçamento de 1 milhão. Mas não pedi nada. Aceitei. Ana Gaspar, e o seu orçamento também é de 1 milhão? Não, é garantidamente maior, eu sei. Estou a brincar. É maior, e tentamos distribuir aquilo que é necessário. O orçamento é muito bem escrutinado, naturalmente na Assembleia de Freguesia, muito bem gerido, visto que eu trouxe para as finanças alguém que, já reformado embora, foi gestor de multinacionais, é um trabalhista, é boa gente, que é o Zé Maria Escarameia, que eu agradeço todos os dias ser o homem das finanças ali da casa. Muito bem, os meus parabéns pelas escolhas, então. Uma outra nota, disse-me que não é de um partido político, é do movimento cívico, não é verdade? É essa a sua perspectiva? Sim, os partidos antecederam e constituíram a democracia, fazem parte dela, são elementos essenciais, mas há mais vida para além dos partidos. E, portanto, quando nós iniciámos há anos, já há mais de 12, o Movimento de Cidadãos por Lisboa, vínhamos de vários malhas sociais, sociológicas, partidárias ou não, e resolvemos juntar-nos por Lisboa. E assim continuo. Acho que estou bem. Fui eleita, claro, como acho que todos sabem, fomos eleitos, eu e a equipa que escolhi, nas listas do PS como independentes, e eu pertenço aos Cidadãos por Lisboa, hoje em dia já Associação Política Cidadãos por Lisboa. Somos cidadãos desta cidade. Muito bem, sem sombra de dúvida, tenho alguns bons amigos nesse grupo e que eu respeito bastante, no caso concreto. Helena Roseta ainda continua a ser a líder dessa associação, ou não? Não, neste momento nós estamos ainda, a Helena continuará sempre connosco, por motivos vários, e a Helena é uma pessoa de causas. Nós estamos a eleger uma nova direção, faz parte da vida, a Helena estará sempre connosco, é a nossa alma gêmea, muita gente, tanta gente. Tiremos uma nova eleição, porque é preciso também renovar, e a Helena sabe disso, porque é uma pessoa, além do mais, além de uma humanista extraordinária, é uma pessoa profundamente inteligente, que eu me orgulho de ter como amiga. Como é que vê a evolução desta variação em Lisboa? Se, do seu ponto de vista, o percurso que ela tem feito é positivo, não é positivo? Como é que acha que vão decorrer as eleições? Penso que as eleições decorrerão, as eleições fazem parte da democracia, e certamente os cidadãos por Lisboa, cidadãos e cidadãs, perceberão o esforço enorme que que se fez nos últimos tempos para, eu lembro só aqui uma questão, que é a que está mais próxima. Anteontem tive a honra e o prazer de pôr a segunda pedra num projeto que é daqui, que está aqui bem perto de nós, que é um projeto de renda acessível que devolverá à cidade a margem, que é uma margem que é necessária, e nomeadamente nas avenidas novas, claro, onde esta se situa. Portanto, o projeto da renda acessível é entre campos. O primeiro bloco está praticamente construído, tivemos a ver a casa, a notável casa que se mostra, não é? Portanto, a mostragem daquele apartamento, e já lançámos a segunda pedra, não é? O segundo tijolo. E, portanto, este é um dos exemplos que eu acho que os lisboetas vão pontuar positivamente. Há um aspecto muito importante que eu saliento, que é: nós temos que, com urgência, descarbonizar a cidade. Não podemos mais ter tanta poluição em Lisboa, e, de facto, se nem sempre as coisas correm como nós queremos, é verdade, somos todos humanos, mas toda a projeção das ciclovias, uma vez melhores, outras vezes piores, mas é essencial, porque em todo o mundo é necessário cada vez mais nós nos livremos das latas, compreendendo que há várias gerações, que há gerações em que nós quase obrigamos, aspas, porque é um produto de consumo, obrigamos a comprar carros, essas gerações continuam a deslocar-se em carro, mas temos que contemplar todos. A mobilidade tem que se fazer de toda a maneira civilizada, toda, não é? Quem tem carros, quem os usa, quem tem bicicletas, quem tem trotinetes, mas sermos apetentes desse futuro que tem que ser presente. Porque quanto menos nós tratarmos do planeta, da cidade, mais poluição tivermos, e o falso argumento de
está tudo muito certo, mas não começamos por aqui. Não, temos que começar por aqui. Temos que começar por separar o lixo da nossa casa, percebemos que tipo de viagens é que fazemos, como isso polui o planeta, e depois também à escala da cidade e freguesia, percebemos que a descarbonização começa em nós. Não é uma coisa distante e que nós afastamos porque queremos estacionar o nosso carro, de preferência no nosso quintal ou até em frente a nós. Não é possível isto à escala mundial, eu penso que isso está a ser finalmente percebido, e não é uma questão de moda, é a mesma salvação do planeta, da Terra. O planeta continuará, a raça humana poderá não ter. Eu francamente isso chatear-me-ia, porque queremos preparar isto para os nossos filhos e também para nós, quanto mais, e a experiência da pandemia penso que é paradigmática, não é? Quer dizer, quando a liberdade diz a liberdade, nós respiramos melhor porquê? Porque utilizámos menos o carro, todos, não é? E, portanto, recorremos a outros meios. Isto é fundamental e, portanto, isto tem muitas coisas que podemos citar. A cidade, de facto, não é a mesma, eu espero que isso seja reconhecido à boca das urnas, porque, de facto, o que contam, é verdade, são as pessoas, mas são também as políticas que os partidos imprimem. E há, de facto, aqueles que servem da política, em todas as meios, e há outros que servem. Isto é um serviço público que tem, nos últimos anos, sido de grande qualidade, acho eu. E, portanto, resta-nos esperar que naturalmente, e fora das politiquices que o Sr. Zelo sabe, e acho que o próprio Jovem também, que eu detesto, passa-me ao lado, não é de facto a minha praia, espero que, à parte das politiquices e tudo aquilo que às vezes muito mal se faz à beira das eleições, que se serene e que as pessoas exerçam naturalmente o seu direito a voto, que é de facto uma das grandes conquistas do nosso 25 de Abril, que continua em nós. É isso que eu espero. É isso mesmo, espero bem que sim, que continue, porque quem andou a viver antes de 25 de Abril sabe a seca que aquilo era, entre outras coisas, né, da repressão, da violência, era uma seca. Né? Sinceramente, viver naquela época não foi bom para ninguém. Não. Na verdade, constatei também no seu site que a Junta de Freguesia tem uma academia que trata de quê, se não é descrição? Nós herdámos uma coisa que era, a meu ver, eu sou professora há muito tempo e de adultos também por opção, era um lar de idosos de má qualidade. Eu tenho muita pena, mas era assim. Não importa muito o passado, eu quis fazer daquilo uma academia de facto isso, no sentido epistemológico, uma academia que é sénior, mas que às sextas-feiras tem uma aula aberta em que vêm pessoas que não se inscreveram na academia, mas que vêm, fregueses ou não. Pedi ao professor Rui, que era o mais antigo professor da Universidade Nova, para ver coordenar. O Rui infelizmente faleceu já, mas trouxe uma série de gente tão interessante e tão interessada que neste momento, por exemplo, porque houve a pandemia e houve professores que por isso simplesmente não podiam desta maneira exercitar o seu métier, porque de facto as aulas fazem-se com professores, não é? Claro. O amadorismo nestas coisas das academias eu francamente não gosto e não quis aqui para a freguesia. Temos cada vez mais pessoas interessadas, não só daqui da freguesia, passámos ao modo de net. A Madelon, por exemplo, só para citar, que é uma psicóloga clínica que dá aulas já há bastante tempo, tem um projeto de tal modo interessante que foi a Gulbenkian que se aproximou daquele projeto, não o contrário. E, portanto, neste momento, algumas daquelas aulas são feitas com gente que a Gulbenkian envia para. Portanto, sim, parabéns. Os nossos idosos e idosas merecem porque trabalharam, porque sofreram, porque enfim, e merecem-nos a máxima consideração. E, portanto, as academias não podem ser um entretém, porque a mente estimula-se e o coração também. E, portanto, é essa mente e esse estímulo que nós queremos continuar a fazer com gente de grande qualidade. Não basta um jeitinho, esta palavra horrível, não é? Não é um jeitinho. Nós não tratamos os idosos como um jeitinho, tratamos como pessoas de corpo inteiro, como fregueses, que têm direito a ser seduzidos, e o termo é esse, para o prazer que é aprender mais, partilhar mais, e, portanto, desde expressão dramática até uma série de disciplinas muito interessantes e feitas cientificamente, é isso que nós fazemos na academia, é de facto uma academia. Hoje. Muito bem, meus parabéns, de facto. Há uma outra nota que eu verifiquei que é, ao contrário de que eu vejo por aí na cidade de Lisboa, e não estou a falar de juntas de freguesia, estou a falar em geral, nós quando estamos constipados vamos à farmácia, quando estamos com gripe vamos ao médico, quando estamos com um problema mental, emocional ou psicológico, não vamos a sítio nenhum. E vocês têm uma intervenção muito interessante sobre essa área na Junta de Freguesia. Como é que nasceu essa ideia? Foi através dessa sua psicóloga que trabalha consigo? Sim, ela veio fazer uma entrevista
e eu achei tão espantoso o tipo de trabalho e a preparação que ela tem, convidei-a para dar aulas na academia. Durante a pandemia, e ela foi uma das pessoas raras na cidade, como psicóloga clínica, que acedeu a um curso específico que a Ordem dos Psicólogos fez para este tempo de pandemia, porque isto é tratar de outras coisas, e portanto fez durante todo este tempo, às sextas-feiras, por método que era uma pergunta direta ou através do e-mail, este tipo de abordagem. Temos também na última, ou penúltima, não me recordo agora bem, a revista, este assunto tratado cientificamente numa entrevista também, não só a Madelon, como um especialista. Nós, e temos depois também... temos também consultas das psicólogas da intervenção social. Eu própria me dedico muito a este trabalho porque eu acho que, fundamentalmente, o que as pessoas de uma certa idade, e em toda a freguesia, e a freguesia, esta freguesia tem apenas bairros, ou seja, equivale o bairro Santo Sorrego, ou o bairro Azul, ou o autodenominado Alto Parque, ou os bairros centrais, o problema dos idosos, e não só, é exatamente o mesmo, não é? Ou seja, aqui não conta a cor de pele, que é indiferente, o estatuto socioeconómico, que é indiferente, porque muitas vezes não se recorre nem ao psicólogo nem ao psiquiatra, e às vezes é preciso correr. Portanto, nós oferecemos este trabalho com todo o gosto, e às vezes é só preciso ouvir, é só preciso sentarmos, como eu muitas vezes faço, porque sou professora e porque gosto das pessoas e porque sou uma militante social, é isso que eu sou, não há partidos aqui, eu sou uma militante social, sentarmos apenas num banquinho e ouvir as pessoas. Porque há demasiados avós sem netos, e mesmo quando nós, eu estou à frente desse formidável circuito, continuamos a distribuir 1.500 kits de refeição diários, às vezes, para além disso, é escolher as pessoas para irem fazer lá e depois estarem um bocadinho com aqueles avós sem netos, independentemente da condição social, independentemente de tudo. Às vezes é só preciso ouvir, outras vezes é de facto também preciso depois uma consulta ou direcionar especializadamente, e então direcionamos naturalmente. Já agora está aí o Sr. Zedelo e ele sabe que é uma questão que ele próprio levanta e tem o meu acordo. Nós, infelizmente, e digo mesmo infelizmente, há demasiados avós sem netos, todos nós devíamos ter netos, porque de facto... E netos sem avós, e netos sem avós. Mas o problema aqui é, há uma natalidade que cada vez é mais pequena e, portanto, os casais fazem cada vez menos filhos e nós estamos a ter a seguir um processo de quase suicídio coletivo. É uma coisa que a mim me preocupa bastante e que me faz um pouco espécie, no caso. E nessa perspectiva, o que é que entende que é possível ser feito dentro dessa vertente numa junta de freguesia e num município? O que nós estamos a fazer é apenas um pequeno ponto, no sentido de não, nunca, e temos um atendimento de 24 horas, que é gerido por um amigo ou por mim, da junta, e é mesmo 24 horas, porque às vezes é só um grito de alerta. Eu própria também faço esse, não é atendimento, quer dizer, faz parte de mim, não é nada de nothing special, não é? Porque nós temos de ter de facto uma atenção e tudo nos serve para contactar as pessoas, não é? E há muitos pretextos agora, o isolamento, fizemos também a par da revista uma pequena publicação que é o Entretém, onde eu faço sempre uma mensagem, onde há sempre, desta vez foi um pequeno conto do Essa Queiroz, da outra vez foi a Alice Vieira que fizemos ali uma parte com ela, e depois há aqueles jogos que as pessoas se entretêm, jogos para idosos e adultos, não é? Não jogos de crianças, estamos a preparar agora uma outra fase, e esse entretém é mesmo para a pessoa se entreter, para não se sentir tão sozinha, porque o meu maior receio durante a pandemia, eu encerrei a academia quando tive que encerrar, e assim que puder, agora vamos enriquecer, até através da doutora Fernanda Rolo, vamos enriquecer a questão de, através da net, eles não estarem, porque as pessoas abobram, o termo acho que é este, pelo menos para mim enfrentam um televisor que lhes dá notícias terríveis. Não é? É verdade. Na certa altura sente-se, e depois sabe-se que o vizinho de há uns anos morreu, ou sabe-se que o amigo com quem nos encontramos no café morreu. E tudo isto, para quem já tem, para quem a esperança de vida, obviamente, eu já me incluo também nisso, é já parca, tudo isso é terrível para a mente, não é? Enfim, para os jovens também, mas os jovens têm a vida toda à frente, os idosos já não têm, não é? E daí que às vezes sejam mais, aspas, descuidados, mas até o simples pretexto no início da pandemia, nós íamos para a rua, eu ia para a rua, convencer as pessoas a usar máscara, com máscaras, dando máscaras, enfim, era um pretexto também para sentar e ouvir histórias, ouvir, entender, entrevistar. A nossa publicação, eu acho que é sui generis, por isso nós entrevistamos muitas pessoas,
não é? Porque cada pessoa tem história de vida e é preciso que os vizinhos se apercebam da riqueza que há nesses tempos. É preciso voltar a esse convívio de província, não é? Que nós podemos ter bairro a bairro, rua a rua, e que estamos a tentar constituir, independentemente das malhas sociais, que estão sempre, a alta burguesia, se quisermos apontar assim, as pessoas idosas estão tão solitárias como as pessoas que trabalharam uma vida inteira a lavar roupa ou quer que seja. A solidão é profunda na idade maior e não pode ser. E os filhos têm que perceber que tem que haver um cantinho no coração para os pais e para os avós e para os tios. E por isso, se viu alguma vez as minhas mensagens nos shots, como eu digo, mensagens rápidas, digo sempre. E digo sempre que é isso o leitmotiv. Não se esqueçam de deitar um olhar ao vizinho do lado, porque podem ainda não ter ousado pedir-nos ajuda. E nós estamos cá para ajudar. Precisamente, muito bem. Muito bem. Simples. Muito obrigado, Ana Gaspar. Eu fiquei desiludido contigo, António Sarcedelo, porque não te via defender a Secretaria de Estado da Terceira Idade. Onde é que tu estás, pá? Não, é que eu estava a ouvir deslumbrado o que ela estava a dizer. Porque é verdade. Eu hoje escrevi para amanhã vamos ter na Junta a Semana da Saúde. E eu também falei dos idosos. E também disse algumas das coisas que tu estás aqui a dizer, mas não tanto com tanta beleza ou que talvez toquem tanto. E até te ia dizer que se calhar, já mandei, mas se calhar vou rever o texto para acrescentar uma frase ou duas acerca dos idosos. A nossa semana é para todos, não é só para os idosos, é para as crianças. E eu sobre a saúde, eu disse que a saúde começa-se logo a tratar quando se é criança. Mas particularmente tem que se acentuar quando se chega aos 40 anos. Não podemos aos 40 anos fumar tanto como fumávamos, não podemos beber tanto como bebemos, não podemos comer tanto como comíamos, temos que começar a ter alguma parcimónia nesses hábitos, para depois, quando chegarmos aos 60, aos 65, não termos grandes problemas, que é o colesterol, que é a próstata, que é a tensão alta, que é não dormir, etc. Todas essas coisas que dão às pessoas quando estão idosas, quando começam a atingir a idade. E também referi que, graças a Deus agora, isso era a propósito do que o Joffre disse, há 50 anos havia muito mais filhos, mas morria muito mais crianças. É verdade, hoje há menos filhos e não morrem quase nenhumas. É raro uma criança morrer por ser criança. Não nós é? tínhamos, desculpa interromper, nós tínhamos quando chegámos ao 25 de abril, depois de fazer essas contas, uma taxa de mortalidade infantil obscena. Obscena mesmo. Obscena. Portanto, mesmo. Sim, o SNS, enfim, estávamos aqui até amanhã a falar. Não é? Eu só queria dizer uma coisa que é importante que partilho, nós somos amigos, eu e o Sarcedelo, conheço muito bem os jovens também. Eu não distingo muitas gerações, não é? Que é os jovens são o futuro, não somos todos os futuros, todas. Os idosos são o futuro, aqui está um bom modo. Porquê? Porque continuamos cá e o futuro é já daqui a 5 minutos. Portanto, os idosos, a idade maior, a idade mais sapiente, a idade com mais experiência, a idade que ainda está lúcida, mas mesmo aqueles que não estão, há sempre um rasgo para contribuir. Não, os idosos são o futuro, somos o futuro, claro, porque não. Somos todos o futuro, que já é daqui a 5 minutos. Verdade. Desculpa. Até porque somos todos cidadãos e temos todos o direito e o dever de participar. É evidente. Muito obrigado, Ana Gaspar. Obrigado a todos. Um grande abraço, boa tarde e que também. corra tudo bem na sua junta e também na tua junta, António Sarcedelo.